POV Creators nasceu com o objetivo de transformar o cenário digital brasileiro, dando visibilidade a criadores de conteúdos de diversas origens. A agência trabalha com foco nas redes sociais e também na produção de conteúdo vertical, sendo uma referência em todo o Brasil. Para falar sobre isso, o JR Trade recebe hoje Hugo Grilo, que é o CEO e o co-criador da POV Creators. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Fábio, prazer o meu, prazer imenso estar aqui com vocês para trocar esse papo sobre a Creator Economy, mercado que cresce mais e mais ao longo dos anos. E é isso aí, estou ansioso. Muito bom! Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que você assiste a esta entrevista na Record News, nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast, que você acessa no tocador da sua preferência. Hugo, conta para mim uma coisa, essa história de conteúdo vertical, onde você coloca o celular naquela posição mais natural, aquela que a gente atende, fala com as pessoas, aquela com que a gente costuma fazer as selfies, isso aí ganhou uma proporção muito grande. Como é que vocês estão nesse negócio, hein? Fábio, é engraçado, né, a gente conversar, porque por mais que seja muito recente, ainda assim, esse consumo de conteúdo vertical vem se tornando mais relevante ao passar dos anos. É muito engraçado ver que esse consumo iniciou com a nossa geração, a geração Z, e hoje eu vejo meu pai e minha avó ainda assim consumindo isso no Reels e no TikTok. Então, eu acredito que é um formato que se consolidou ao longo dos anos e a gente entende que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais ele vai se consolidar e a gente vai ter mais pessoas também consumindo esse tipo de formato. E o que é que faz com que esse conteúdo vertical, Hugo, tenha esse apelo, essa forma tão fácil de que a gente pegue e já comece a consumir, enfim, simplesmente vai? Eu acho que foi a democratização da criação também. Antigamente a gente tinha muito essa atenção voltada a determinados horários e hoje a gente tem diversos criadores criando de formas simplificadas e trazendo mais essa conexão pessoal, sabe? Então, hoje um stories de bom dia tem um impacto tão grande no consumo e na captação de atenção das pessoas, quanto diversos outros formatos também, que às vezes também dão muito mais trabalho, mas que a gente tem essa conexão e essa proximidade um pouco mais aflorada, sabe? Como é que surgiu a ideia de vocês observarem esse nicho e começar a desenvolver produtos voltados a esse tipo de público, digamos assim? Como é que foi? Fábio, eu acho que isso iniciou na nossa infância e adolescência. Eu sou muito novo, eu tenho 23 anos, então eu cresci com o consumo do YouTube, da criação de conteúdo de alguns criadores muito famosos na época. Essa veia de criação e consumo já nasceu com a nossa geração e quando a gente teve a vinda dos vídeos verticais, principalmente ali na pandemia, a gente entendeu que o consumo das pessoas estava migrando para essa vertical. E aí, a partir do momento que a gente tem o consumo e a atenção das pessoas, a gente enxergou essa possibilidade de crescimento e construção do negócio que a gente tem hoje. Me ajuda a entender uma coisa. Existe uma diferença significativa entre produzir um conteúdo para o formato horizontal de visualização e o vertical? Tem determinadas circunstâncias que você tem que falar, aqui serve, aqui não serve, e vice-versa? É uma pergunta interessante, porque hoje na nossa empresa a gente tem uma produção horizontal também, a Nude TV, que é o nosso talento CNPJ, que eu brinco, que a gente tem uma produção mais voltada para o YouTube de um formato horizontal. A maioria dos nossos talentos criam para o vertical, mas a gente tem dois talentos que envolvem criatividade também, eles trabalham muito a criatividade, que é o Cliver e a Bea, que eles têm um conteúdo criativo dentro da plataforma vertical, mas no formato horizontal. Então, eu acho que vai muito do tipo do consumo que a pessoa tem e aí varia em relação à densidade. Quando a gente vai para o YouTube, a gente tem um consumo um pouco mais denso. Hoje, por exemplo, na Nude TV, mais de 50% das pessoas consomem o nosso vídeo em TV. Quando a gente vai para o vertical, isso fica um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, com vídeos um pouco mais rápidos. Então, obviamente, varia de acordo com o formato, mas eu deixo um pouco mais denso em relação ao tipo de consumo, sabe? Vocês trabalham com a Creator Economy.
Explica pra gente o que é isso. A Creator Economy, como o nome já diz, é a economia dos creators, dos criadores que realmente tratam o conteúdo ali como forma principal. É um mercado que vem crescendo e cresceu muito com os conteúdos verticais, inicialmente com o TikTok e posteriormente com o Instagram se adaptando com os Reels, o YouTube se adaptando com os Shorts vídeos, mas eu classifico como a democratização da criação. Hoje, qualquer pessoa pode pegar um celular e criar para as plataformas, mas basicamente é isso. Agora, como é que a gente pode entender os serviços que vocês prestam aos seus clientes? Tem o horizontal, tem o vertical, mas deve ter muito mais coisa aí. A POV é um aglomerado de funções e serviços, assim, eu classifico em 3 divisões. Primeiro, a gente atende os talentos que a gente tem na casa e a gente gerencia a carreira, então a gente faz essa parte de captação de publicidade, gerenciamento de carreira, planejamento estratégico, então a gente primeiro atende os nossos talentos, a gente faz essa ponte dos talentos com as marcas, então em campanhas publicitárias, que a gente também tem esse processo com a gente faz desde o início da entrega até o final, esse acompanhamento e também esse suporte na parte criativa, e a gente tem o braço de produção, que é onde entra essa produção vertical, produção horizontal, algumas produções durando 3, 4 semanas, outras alguns minutos, a gente se divide nessas áreas. Hugo, não é de hoje que a publicidade brasileira tem um reconhecimento internacional, e isso é muito bacana. A quantidade de prêmios que vocês trazem para o Brasil ano a ano é surpreendente e extremamente significativa. Você vê alguma diferença entre os creators do Brasil e os lá de fora? Dá para fazer algum tipo de comparação? Muito. Eu acredito que é muito diferente, muito pelo jeitinho brasileiro, e traduzindo pelo consumo brasileiro. O brasileiro tem um jeito muito peculiar de consumir e se envolver nas conversas e nas comunidades. E a gente também enxerga essa procura do mercado global para o consumo brasileiro. A gente tem 2 cases de exemplos. Um é do Chelsea, a gente fez com o Tete uma colaboração com o perfil oficial do Chelsea, a gente fez um ensaio fotográfico que deu muito certo para as redes de ambas as partes, né? E também a gente tem o case da EA Sports, que o Tete foi lançar o jogo EA FC 2026. Lá ele teve essa conexão com o Kaká, com o Hazard, que é um astro do futebol lá de fora. Também teve um creator muito grande no Oriente Médio, o Aboflá. Então a gente entende que até o mercado global está começando não, né? De um tempo já se interessa por esse consumo do jeitinho brasileiro. Eu queria falar com você sobre o processo criativo. Eu estou aqui enquanto apresentador do programa, mas o meu dia a dia, eu sou repórter. E em vários momentos, o meu processo criativo depende de que eu esteja no lugar, seja ele bom ou ruim, independente, mas eu preciso sentir aquela vibração para que eu consiga passar aquela informação com toda a credibilidade que ela merece a quem está com a gente. Mas muitas vezes isso não é possível. Às vezes você também trabalha da redação, porque você tem o conhecimento técnico, você tem um time junto e a gente toca o barco. Agora, como que é para vocês o processo criativo? Isso é algo que eu sempre gosto de aprender com vocês, porque eu acho que são circunstâncias muito distintas. Como que é você ter essa sacada? É um papo que a gente entra num assunto muito plural, porque cada criador tem o seu jeito de criar. A gente tem o Tete, que também é sócio da empresa, mas ele tem um estilo de criação onde ele posta mais de 50 vídeos por dia. A gente posta mais de 50 vídeos por dia, obviamente replicados, mas num alto volume de escala. E a gente também, na agência, a gente tem o Cliver, que tem um estilo de produção completamente diferente. Um vídeo dele demora, às vezes, 2 semanas para ser produzido. Então, quando a gente bate na tecla de criatividade, a POV vem muito para justamente potencializar como o creator gosta de se expressar. Entendo. E principalmente em campanhas publicitárias, a gente bate muito nessa tecla, sabe? Como a Creator Economy vem da criatividade do creator, a cocriação junto com as marcas é muito importante para a gente alcançar o resultado esperado. E nesse processo de criação, mais uma pergunta fazendo uma relação com o meu ofício de jornalista. Como é que vocês bebem da fonte? De onde que vocês tiram, digamos assim, inspirações, influências? Acho que é da vida, sabe? Eu gosto muito de citar a construção do repertório. Ainda assim,
É muito importante que a gente tenha diversos acessos e diversas fontes para beber, porque assim como a gente vai tirar uma ideia de vídeo de uma viagem espetacular que a gente fez, a gente também vai tirar uma ideia de vídeo de uma situação que aconteceu no nosso dia a dia simples, como amarrar um cadastro pode ser uma história de um vídeo, sabe? Eu acho que também entra nessa pauta muito subjetiva, mas muito de construção de repertório. Como é que os conteúdos verticais têm proporcionado essa mudança tão significativa na publicidade? Porque às vezes a gente acaba não prestando atenção, como simplesmente a posição de um smartphone pudesse trazer tanta diferença. E pelo que eu estou percebendo, traz. Não, sim. A gente gosta muito de atrelar ao consumo. No fim do dia, ainda assim, as publicidades também têm que estar atreladas ao consumo da comunidade do criador. E é muito importante que a gente também entenda como é essa comunicação dos próprios criadores junto com a sua base. Por isso que a gente bate muito na tecla da cocriação para a gente obter um resultado de excelência aí no objetivo da campanha. No comecinho da nossa conversa, eu disse que vocês dão visibilidade a diversos tipos de criadores de conteúdos. Ou seja, dá a entender, naturalmente, que vocês trabalham com a diversidade da criação. Gente de todo tipo. Como é que se faz uma seleção dessa, Hugo? Desse casting para uma agência, hein? Fábio, é engraçado porque eu acho que hoje, na atual situação do Brasil, não tem como a gente falar de comunicação sem falar de diversidade, porque o Brasil é muito diverso. Exato. A diversidade nasceu junto com a POV, tanto nos talentos, mas principalmente nas pessoas que trabalham com a gente, também, enfim, nos assuntos que a gente sempre aborda, principalmente no de TV, a gente sempre puxa esses pontos. Então, a gente trata a diversidade como um ponto muito importante e que está presente no nosso dia a dia. Agora, inteligência artificial, que é um assunto que eu praticamente não sei mais o setor que a inteligência artificial de alguma maneira não entrou. Pode ser que ela esteja mais ou menos, mas ela está dentro do seu segmento e principalmente dentro da forma com a qual vocês trabalham. Como que é essa inteligência artificial? A gente utiliza a inteligência artificial muito de uma forma como suporte. Não gostamos de terceirizar a criatividade para a inteligência artificial, porém a gente entende que ela é uma ótima ferramenta para a gente conseguir atingir determinados pontos, mas a gente utiliza muito nessa parte de suporte, porque a gente entende que a criatividade vem da identificação, e identificação é feita por humanos, porém a inteligência artificial pode ajudar muito nesse processo. Então, como é que se faz essa identificação? Porque eu enxergo o papel de vocês de uma forma também de despertar a empatia, né? O ato de comunicação de vocês, ele vai se concretizar a partir do momento em que o outro lado, que os outros lados têm uma interação com a proposta. E como é que vocês conseguem entrar lá em alguns lugares que sequer a gente sabe que existe? Parece engraçado, mas eu acredito que é mais simples do que parece, porque mesmo? Como eu falei, às vezes um vídeo sobre como amarrar o cadastro cria um ponto de identificação e as pessoas têm essa questão, situações cotidianas e justamente os conteúdos até mais orgânicos ultimamente performam muito mais porque as pessoas buscam esse ponto de identificação, esse ponto de conexão no simples, então a gente foca muito nessa parte, sabe? Às vezes as coisas mais simples e bobas do cotidiano são os que mais geram identificação. A gente sabe que esse universo da comunicação, ele é muito plural, como estamos conversando, e sempre, e sobretudo nesses tempos atuais, tem sido muito polêmico. Somos alvos de fake news, né, de campanhas que nem sempre são tão honestas assim. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: como é que vocês lidam com a ética? Porque vocês lidam com pessoas, com ideias, com diversidade. Como é que é isso? A ética para a gente é algo inegociável, né? A gente sempre fala para os nossos talentos e criadores e é algo inegociável que, por exemplo, qualquer produto ou app ou qualquer coisa que os talentos estejam divulgando, que seja algo que realmente eles utilizem no dia a dia, que eles realmente introduzam no dia a dia. Então, eu acho que essa veracidade é muito importante, principalmente pela ética de você estar anunciando ali na publicidade, sabe? É algo que a gente trata como negociável justamente porque é o que a gente imagina, espera do nosso próprio consumo pessoal. Então, a gente traz isso muito para o nosso trabalho também. Hugo, a POV Creator surgiu em
2022. De lá para cá vocês têm crescido bastante. Como é que a gente pode entender isso aí? Eu classifico muito dentro do trabalho e da estruturação, sabe? Desde o início a gente criou um fluxo de produção, a gente realmente, desde o início, sempre tratou como um trabalho, a gente sempre visou esse aspecto e essa construção de empresa e tratar como um negócio, e isso facilitou muito o nosso crescimento, porque a cada passo que a gente dava, a gente construiu uma estrutura ao redor, e foi isso que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Agora, Hugo, fala uma coisa para mim. Você falou há pouco tempo, você tem 23 anos, você é jovem. E como é que foi essa coragem de você empreender, de você tomar a frente junto com um parceiro, com outros parceiros, de encarar o negócio mesmo? Nem todo mundo tem esse pique. Sempre foi uma vontade minha, por mais que nem eu mesmo sabia. Desde o início a gente já caminhava para isso. Eu sempre lidei muito bem com gestão de pessoas, gestão de negócios e operações, e acabou que foi ao longo do tempo, conforme a gente foi construindo a nossa trajetória, e isso foi se consolidando cada vez mais. Conta para mim uma coisa, como é que vocês avaliam aquilo que pode ser considerado como um erro, tanto da agência quanto de quem procura uma agência para conseguir fazer algum tipo de campanha? Daquela pessoa que quer dar publicidade a algo, aonde que ocorrem os tropeços, hein, Hugo? Um dos maiores erros que a gente enxerga hoje no mercado é justamente não dar voz aos criadores. Hoje é muito importante entender e co-criar junto com os criadores para a gente obter esse sucesso das campanhas, principalmente alinhado ao objetivo. Vão ter campanhas que vão estar focadas em awareness, vão ter outras campanhas que vão estar focadas em conversão, e justamente esse alinhamento que faz a gente obter o sucesso nas campanhas publicitárias ou nos trabalhos que a gente vai fazer. Então, quando a gente não tem essa cocriação, principalmente alinhada com o objetivo, que a gente começa a entrar em caminhos que talvez não dão tão certo. Como é que é nesse exercício de escuta que você tem que entender a necessidade, a dor do seu cliente para que vocês de fato possam contribuir? E por muitas vezes você sente que aquele anseio, que aquela ideia dele está alicerçada às vezes num preceito equivocado. Como que é para você mostrar para uma pessoa assim de que aquele caminho necessariamente não é o melhor? É uma ótima pergunta, porque é o principal trabalho que a gente tem hoje, né? Principalmente quando as ideias, é um mercado muito novo, então Exato. tem muitos caminhos sendo construídos, sabe? Um case que aconteceu semana passada, esse domingo a gente postou, foi o de Yves Saint Laurent e Nude TV. A gente foi o primeiro canal brasileiro no YouTube a ser ativado por uma marca global, que é a Yves Saint Laurent, no caso, primeiro canal que a Yves Saint Laurent ativou no Brasil, e muito do nosso trabalho foi justamente também passar como acontece esse consumo, como acontece toda essa construção da criação de conteúdo. Então, um dos nossos trabalhos é justamente ter esse embasamento e mostrar, apresentar essas ideias para os clientes, porque também é tudo muito novo, né? Eu brinco que é um mercado que existem poucas pessoas sêniores, porque ele tem 5, 6 anos, Uau. sabe? Bom, já que você citou a Yves Saint Laurent, dá alguns exemplos para a gente de campanhas que foram interessantes, que trouxeram para você um aprendizado, que falou, essa aqui, enfim, alguns exemplos que a gente possa entender contigo. Olha, tiveram muitas campanhas muito boas, muito especiais para mim. Uhum. Nos últimos 3 anos a gente fez mais de 250 campanhas com mais de 150 marcas, então todas têm também um lugar muito especial, mas uma que eu destaco muito foi essa de EA Sports, porque a gente foi para ativar o EAFC, que foi um jogo que ao longo da minha infância eu joguei muito, que o Tete também ao longo da infância dele jogou muito, o futebol sempre esteve presente na minha vida, então foi uma campanha que a gente foi para fora, foi uma projeção global, a gente esteve com pessoas muito relevantes no mercado e que pra gente, quando a gente construiu aquele vídeo ali, foi muito especial por se tratar de um assunto da nossa infância. Hugo, as pessoas que sentam nessa cadeira, a gente costuma gostar de conhecer um pouco mais sobre a carreira, um pouco da sua história, e aproveita para falar um pouquinho também do Tete, porque você já mencionou sobre ele várias vezes
Você é um parceiraço. Perfeito. O Tete é meu amigo de infância, nós nascemos na mesma rua, estudamos no mesmo colégio, jogamos futebol juntos, vivemos a nossa infância e crescemos juntos. Desde novo a gente sempre teve canais no YouTube, a gente fazia gameplays, vlogs, a gente desde novinho já tinha essa veia de criação de conteúdo. Tivemos também em 2021 um podcast. E em 2023 a gente resgata esse sonho de criar, a gente estrutura isso com muito mais maturidade e graças a Deus temos o que temos hoje com a POV Creators. Agora, como é que foi essa sua imersão dentro da publicidade? O que é que você fazia antes? Como é que foi essa história? A história é um pouco engraçada e complexa, né? Eu, desde cedo, como eu falei, criava muito, gostava muito de criar vídeos, mas minha infância e adolescência foi muito dedicada ao futebol. Eu abdiquei de todo esse período para focar no esporte, saio de casa com 16 anos, com 18 anos vou jogar na Indonésia, já profissionalmente, e aí vem essa experiência onde eu olho e entendo que talvez não seja o caminho que eu queria seguir para a minha vida. Eu volto um pouco perdido ali, né, com 18 anos, procurando meus caminhos. Eu começo a fazer muitos trabalhos, então eu já fui barbeiro, já cortei muito cabelo. Que legal! Já fui ajudante em obra, já vendi bebida na rua, já vendi palha italiana, camisas, enfim, eu já fiz de muitas coisas assim. E aí, como eu falei, em 2023 a gente resgata esse sonho da criação de conteúdo e graças a Deus dá tudo certo e a gente começa a construir e galgar o que é a POV hoje. Bom, agora você me deixou com uma dúvida. Que posição que você jogava no futebol? Eu era zagueiro. Zagueiro. 1,88 m. Rapaz. Zagueiro bruto. Olha. O que a gente pode esperar da POV Creators para os próximos anos, hein? Eu tenho muitos sonhos com a POV, sendo bem sincero. O nosso principal objetivo é construir e consolidar a carreira de todos os nossos talentos. Com a Nude TV é muito consolidar ela nesse espaço digital e principalmente eu tenho um sonho que é fazer uma novela com a Nude TV. Mas um dos principais sonhos que a gente tem, que inclusive a gente está organizando para o próximo semestre, é o projeto social em São Gonçalo. Olha. Eu e o Tete viemos de São Gonçalo, a gente entende que lá é um lugar que é muito rico de talentos, porém faltam oportunidades que a gente quer muito levar para lá e devolver tudo que essa cidade entregou para nós. Então eu classifico como um dos principais projetos que a gente tem em mente, justamente porque a gente saiu desse cenário e desse ambiente e a gente quer também potencializar todos os talentos que a gente sabe e enxerga que existe lá. Que bacana, vai em frente. Muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer imenso conversar contigo aqui, viu? Obrigado mesmo. Prazer o meu, Fábio. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Você assiste ao JR Trade, na Record News, nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.